Me chamo Jean, do curso Carros e Eletricidade. Na nossa primeira aula falamos sobre as 4 grandezas. Tá? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para poder estar trazendo entendimento a todos vocês. Na dúvida, assista a nossa primeira aula que nós estamos falando sobre tensão, corrente, potência e resistência, explicando cada característica das grandezas. Hoje vamos falar sobre lei de Ohm. Nosso primeiro triângulo, a qual eu denomino o triângulo da resistência, ele se baseia em 3 grandezas: tensão, resistência e corrente. Tá? No tracinho da horizontal, eu tenho o tracinho da divisão. No tracinho da vertical, eu tenho a multiplicação. Então, são 2 cálculos matemáticos que nós iremos usar para manipular o triângulo: divisão e multiplicação. Toda vez que eu quiser achar o valor da tensão, eu vou precisar obter 2 grandezas, assim sucessivamente. Então, se eu quiser saber o valor da nossa tensão, eu tampo ela, o que sobra? Resistência e corrente. Agora, qual o tracinho que está entre elas? Não é o tracinho da multiplicação? Então, simples, ó. Tensão é igual a resistência vezes I. Então, se eu quiser saber agora a resistência, eu tampo a resistência, eu tenho tensão na parte superior, que é o V, e tenho I, que é a corrente na parte inferior. Qual o tracinho que está separando eles? Não é o tracinho da divisão? Então, simples, ó. R é igual a V dividido por I. Mesma coisa será com I. Eu tampo I, não sobra V e R. Qual o tracinho que está entre eles? Não é o tracinho da divisão? Então, ó, I é igual a V dividido por R. Tá? Do outro lado, eu tenho um triângulo que eu chamo de triângulo de potência. Lá, resistência, e aqui eu chamo de triângulo de potência. Mas tudo é lei de Ohm, tá? Por que eu chamo de triângulo de potência? Eu tenho a letrinha P e também eu tenho a letrinha V e I, a qual se representa nos 2 triângulos. Ó, a letrinha V e I repete nos 2 triângulos, mas R simplesmente no triângulo que eu chamo de resistência e P no triângulo de potência. As 2 letrinhas não se misturam no mesmo triângulo, de hipótese alguma. Então eu tenho P na parte superior, V e I na parte inferior. A mesma fórmula matemática, divisão e multiplicação. Por isso que eu coloquei aqui. Coloquei as fórmulas. Se eu quiser achar, ó, P, eu tenho P é igual a V multiplicado por I, a nossa fórmula. Da mesma forma, se eu quiser achar V, ó, eu tenho P dividido por I. V é igual a P dividido por I. Se eu quiser achar o I, eu tenho P dividido por V. Uma coisa interessante que eu sempre falo com meus alunos é que as letrinhas na parte superior, ela se permanece fixa para os 2 triângulos, tá? Então, a parte inferior R e I, ou na parte aqui inferior que é V e I, eu posso até inverter na multiplicação, não tem problema, porque não vai alterar o valor. Mas a parte superior eu não posso trocar pela letrinha da parte de baixo, tipo lá colocar o R para cima e o V para baixo. Vai dar errado o seu cálculo, tá? Então, eu fiz um exemplo aqui, ó, para nós tentarmos fixar um pouquinho. E às vezes meu aluno fala assim para mim: mas qual os 2 triângulos eu vou usar? Numa questão, minha dúvida bate muito isso. Então eu fiz esse exemplo e eu falo para ele: olha, domina as 4 grandezas que você não vai ter dúvida. E interprete o que está sendo perguntado e qual as 2 grandezas estão te dando. Porque você precisa de 2 grandezas para achar a terceira requisitada. Então é simples, vamos lá, vamos tentar fixar com esse exemplo que nós trouxemos aqui para você. Trouxemos aqui, ó, um chuveiro de 7.800 watts. A nossa primeira aula está falando detalhadamente sobre isso. O que é o watts? O watts, ó, é a potência com uma corrente com uma tensão de 220 volts. Eu já tenho, ó, 2 grandezas. Qual a corrente do circuito? Olha aí a pergunta. A pergunta está me perguntando, ó, qual a corrente? Eu não sei que corrente é o I. Então, ó, o I é o que eu estou procurando. Se eu estou procurando o I, se baseia no triângulo de potência, olha aqui, a minha fórmula. I é igual a P
dividido por V. Então eu vou botar aqui, ó, P dividido por V. Agora vamos substituir as letrinhas pelos valores. Então, ó, eu tenho I é igual a, o P é 7.800? 7.800 dividido por, o meu V é 220 volts. Então, ó, se eu tenho 7.800 dividido por 220 volts, eu vou obter uma corrente de 35,45 ampere. Então, ó, esse meu circuito vai consumir 35,45 ampere. Deixe no comentário aí sua sugestão para uma nova aula, tá? Que teremos o prazer de fazer para você. Vamos tentar ajudar, tá? Compartilhe o nosso canal, clica no sininho, tá? Para nos seguir, para mais dicas e vamos que vamos!